criando uma onda de energia, circundando a névoa escura. Alguém exclamou surpreso. A energia escura foi engolida. O Sr. Shi impulsionou seu poder para fora. O ataque foi direto para Mulaugi. Com um único golpe ele o jogou para longe. O irmão discípulo restante imediatamente ficou preocupado. Esse tal de Shi tem um cultivo alto. E com Shan devo recuar primeiro. Devo recuar primeiro. O Sr. Shi passou por ele rapidamente. Eu vim aqui apenas para pegar um remédio divino para o ancião da família deles. Da família Zen. Pegarei e irei embora, não há nada a ver com vocês. Caso contrário, não me culpem por ser rude. Mulaugi virou a cabeça e perguntou ao irmão discípulo: explique isso. Shan sentiu que Shenxi estava incomodado com a situação. Shenfa olhou diretamente para eles. O Sr. Shi falou. O que vocês da seita Yingyi querem afinal? Anki estava indignada. O Sr. Shi vai deixá-los ir assim? Aquele de sobrenome Wu e aquele de sobrenome Shen. Com certeza estão com vocês. De repente algo emergiu da água. Anki ia continuar falando, mas foi interrompida por aquilo. Ela até deixou os óculos caírem. Ela gritou de medo: Sr. Shi. Sr. Shi. Debaixo d'água havia uma enorme serpente sombria. Ela avançou e atacou o Sr. Shi com uma mordida. Ele se esquivou rapidamente. Alguns, no entanto, não tiveram tanta sorte. Foram atacados pela serpente sombria. Anki não pôde fazer nada além de gritar. Vários guarda-costas protegeram Anki imediatamente. Senhorita, rápido, encontre um lugar seguro para se esconder. Os outros guarda-costas pegaram suas armas Shinigami Sim. Eles imediatamente atacaram a serpente sombria com tiros. Que horrível! Alguém gritou imediatamente: maldito! Se tivéssemos armas pesadas, poderíamos esmagar esse inseto em pedaços. Ele tirou uma faca do corpo e correu rapidamente em direção à serpente sombria. Ele avançou e a apunhalou. Seu golpe só conseguiu penetrar 3 polegadas, sendo bloqueado pelos músculos e escamas dela. Como é possível uma única espada com toda a sua força não conseguiu perfurar aquela placa de ferro? Antes que ele pudesse continuar pensando, a serpente sombria deu um golpe violento. E o guarda-costas foi arremessado para longe. Um único ataque da serpente sombria tirou a vida de uma pessoa instantaneamente. Um guarda-costas imediatamente pegou a mão de Anki e disse: senhorita, vamos sair daqui. Ela não concordou. O Sr. Shi ainda está aqui. Ao vê-lo, ele imediatamente gritou com raiva, desgraçado. O Sr. Shi levantou 2 dedos e recitou um encantamento. De sua boca de repente disparou um raio de energia verde. O ataque foi direto para a serpente sombria. Depois de ser atingida, as escamas de seu corpo caíram imediatamente. Anki exclamou: o Sr. Shi é incrível demais. Ele murmurou para si mesmo que havia concentrado o poder de toda a sua vida, usando essência de sangue para expelir um sopro de Ki verde, apenas para causar esse pouco de dano a ela. A serpente sombria imediatamente soltou uma nuvem de fumaça. A substância se espalhou por todos os cantos e tudo ao redor ficou escuro. Alguém gritou: maldito! O Sr. Shi se virou. Seus 2 irmãos de treinamento estavam se petrificando diante do surgimento da serpente sombria. Anki perguntou confuso: o que vamos fazer? Os 2 responderam. Ela não estava dormindo. Como ela só acorda a cada 3 anos? A hora ainda não chegou. Shenfa olhou para cima e disse: idiotas! A serpente sombria hiberna. Por que não consegue suportar a influência do Ki na piscina? E não consegue refiná-lo profundamente. Ela só pode confiar em carne e sangue para transformar o Ki em poder mágico. E vocês, este monte de carne viva morta fora da piscina, naturalmente atrairão esta serpente sombria faminta. Shanrei imediatamente sugeriu: mestre Shen, que tal recuarmos primeiro? A Xiu também concordou: é terrível demais. Ele permaneceu calmo com as mãos nos bolsos. Recuar? Por que recuar? Nós viemos aqui para isso. Anki não entendeu o que ele queria fazer. Shen Fan avançou e disse com firmeza: vamos matá-la. Anki não podia acreditar em seus ouvidos. Você está louco? Shen Fan respondeu exultante: eu esperei por muito tempo. Sem um pingo de medo, ele ficou diante da serpente sombria. A Xiu, preocupado com a segurança dele, perguntou imediatamente: você acha que o mestre Shen será páreo para ela? Shanhe não tinha certeza. Talvez ele não conseguiu impedi-lo, apenas ficou ali observando a serpente sombria. Embora fosse enorme, Shen Fan não recuou. O Sr. Shi ponderou: aqueles da seita Yingyi sabiam claramente o segredo da piscina, mas não os alertaram em nada. A mente humana é realmente imprevisível. Ele gritou: senhorita Zen, rápido, as pessoas da seita Yingyi. A serpente sombria novamente soltou uma nuvem de fumaça. Aquilo obscureceu toda a sua visão. Uma voz gritou alto: Sr. Shi. Logo todos descobriram que o Sr. Shi estava resistindo desesperadamente. Nesse momento, o Sr. Shi olhou para as costas de Shen Fan com perplexidade. Quem é ele? Ele está vindo para a morte. Ele sabia melhor do que ninguém
Coragem por si só não é suficiente. Esta serpente sombria é impossível de matar. Shen Fan avançou lentamente. Ele parou diante da serpente sombria. Você cultivou por centenas de anos. Sua força física é tão poderosa, mas sua inteligência é muito inferior à dos humanos. Shen Fan observou rapidamente. Ele viu que as escamas de seu corpo eram duras, capazes de resistir a ataques de armas de fogo. Não apenas isso. Ela também tinha um corpo formado pela agregação de Qi maléfico. E agora você já é uma besta demoníaca de nível Tongsuan. Nenhum mortal pode derrotá-la. Ele curvou os lábios com desdém. Que pena hoje você me encontrou. Shen Fan tirou seu pingente de jade. Ele usou energia espiritual para condensar uma espada. Anki olhou confuso o que é aquilo. Shen Fan voou com todas as suas forças até a serpente Yin. Caminhava no ar. O Sr. Shi também observava cada movimento dele. Esta era uma formação de espada que Shen Fan havia preparado. A serpente Yin ainda não entendia o que estava acontecendo. Inúmeras correntes de energia já se aproximavam dela. Ela rugia incessantemente de raiva. Nesse momento uma voz de repente soou. Rápido, mestre Shen. Em seguida Shen Fan usou o golpe do Anshan. Um brilho dourado ofuscante disparou para cima. Axil, que observava por perto, ficou paralisada. A luz da espada caiu exatamente sobre a serpente Yin. Sua cabeça foi rapidamente decepada do corpo. A cabeça caiu na água causando uma vibração. Shen Fan permaneceu ali com um ar descolado usando os 9 passos ascendentes. Um corte de espada que abate um dragão. O velho Mu gritou incrédulo. Isso ainda é um humano. Shan imediatamente corrigiu. Não é humano. É um imortal. Ele não pôde deixar de suspirar. Mestre Shen é realmente Mestre Shen. Axil, sem saber quando já havia se tornado fã dele. Mestre Shen é demais. Anki disse insatisfeita. Se você é tão poderoso. Ela continuou a questionar por que não disse antes. Por que não agiu antes? Shen Fan só desceu nesse momento. Ele pacientemente explicou a outra parte. Para esta espada mágica Zenvu eu preciso de 7 dias. Além do auxílio de pílulas espirituais. Para conseguir gravá-la na medula de Jade. Shen Fan acrescentou. Se fosse o imortal Kangin. Apenas com esta espada mágica Zenvu. Provavelmente conseguiria cortar o sol ao meio. Ao dizer isso seu tom carregava um toque de arrependimento. Se nesta vida eu quiser cultivar novamente até o estágio de atravessar a tribulação de Edal. Não sei quantos anos mais serão necessários. Nesse momento o Sr. Shi se aproximou saudando-o respeitosamente com as mãos em concha e disse. Muito obrigado Zenrin por nos salvar eu Shi. Certamente guardarei isso em meu coração e retribuirei a gentileza. Do outro lado, Axil observava incessantemente a cabeça da serpente Yin. Tanto que Shen Fan teve que lembrá-la. Ela virou-se animada e disse até um monstro. Tão terrível pode ser morto. Axil começou a apresentar este é exatamente o meu mestre. Mas antes que ela terminasse, uma voz a interrompeu Shen Fan. Por que você não agiu antes? Anki se aproximou e repreendeu se você tivesse agido antes. Tantos dos meus guarda-costas não teriam morrido. Ela apontou diretamente para Shen Fan e disse. As vidas dessas pessoas são sua responsabilidade. Axil ficou muito irritada ao ouvir essas palavras irracionais. Mestre Shen salvou suas vidas. E você ainda o culpa por ter agido tarde demais. Você não tem vergonha. Depois de um tempo indeterminado, o Sr. Shi se aproximou para apaziguar a senhorita Zen. Ele ter ajudado. Já é algo para se lembrar. Por que buscar mais? Shen Fan sem cerimônia perguntou diretamente à senhorita Zen. Que relação temos? Anki engasgou com as palavras dele. Se eu agi ou não. Quando agi o que isso tem a ver com você? Ela então fez outra sugestão. Certo, não vamos mais falar disso. Já que você matou aquele monstro. Poderia nos deixar entrar no lago para pegar a medicina divina. Pode Shen Fan não estava nem um pouco satisfeito com a atitude dela. Por que eu deveria me afastar? As coisas na lagoa Yin não são suas. Anki respondeu desafiadoramente. Por acaso você quer me impedir? Ela estava muito orgulhosa agora. Além disso esta lagoa Yin também não é sua. Shen Fan virou a cabeça e perguntou. De agora em diante a lagoa Yin é minha. Vocês concordam? O velho Mu se ajoelhou respeitosamente e todos os fantasmas Yin concordaram em uníssono. Suas vozes ecoaram pelos céus e pela terra. Respeitamos o decreto do Zenrin. Shen Fan mandou Anki embora diretamente. Vocês podem ir. A lagoa Yin não os recebe. Ele acenou para ela vá. Anki ficou furiosa com Shen Fan. Você ela arrogantemente. Apontou para o rosto de Shen Fan porque você diz que é seu e de repente é seu. Eu não aceito. Anki ainda não sabia o quão formidável era aquele jovem Shen Fan. Não pense que pode ser arrogante só porque tem alguma magia. O Sr. Shi percebeu que a situação estava ruim. Então aconselhou a jovem senhorita. A senhorita está falando com o Zenrin.
Cultivar feitiços para bater aquele dragão demoníaco. Shun continuou. Se irritar o mestre Shen, provavelmente todos os envolvidos, todos da família em que estão aqui, não poderão sair de Jishan. Shen Fan finalmente não se conteve e rugiu: saia daqui. Anki foi tratada assim pela primeira vez, por isso ela não conseguia aceitar. O que você disse? Não se importaria de repetir? Eu disse. Desta vez Shen Fan gritou ainda mais alto: saia daqui. O rosto dela ficou pálido. No fim ela desabou no chão. O Sr. Shi também se ajoelhou. Mestre Shen, senhorita Zen. A senhorita não conhece seu poder. Por isso a ofendeu. Por favor, perdoe-a. Ele rapidamente pediu que alguém amparasse Anki. Nós vamos embora agora mesmo. De repente Shen Fan perguntou em voz baixa: eu disse para vocês irem. Mulaugi e os outros estavam prestes a sair assustados. Seus rostos ficaram pálidos. O tempo passou rapidamente. Já se passaram alguns dias. Todos estavam procurando arduamente no lago Yinlongtan. Encontraram o Major. Experimente isto. Axil se aproximou imediatamente. Shen também participou. Ele a engoliu. E então sentiu. Sentiu que o poder era mais fraco que o da pílula de reunião espiritual. Daquela que engoliu da última vez. Axil, no entanto, teve uma sensação diferente. Mas também fez o corpo dela esquentar. Sentiu um aumento explosivo de poder. Shen Fan ouviu e a sentiu satisfeito. E isso é a essência vital. Tudo foi refinado a partir da carne e do sangue da cobra Yin. Já refinei mais de 1000 delas. Ele explicou em seguida. Quanto às outras partes, como os olhos, escamas e a espinha dorsal, eu também as coletei. Serão úteis no futuro. Shen Fan contou a ele seus planos. Eu decidi ficar aqui. Me retirar para cultivar por um tempo. Shen Fan confia em Shen. Eu já te nomeei mestre da seita em Gizong. Você tem total autoridade para lidar com os assuntos relacionados. Ele ouviu e imediatamente assentiu sim. Assim que Shen Fan estava prestes a dar uma tarefa a Axil e você, de repente alguém correu ofegante para relatar. Aquela pessoa também disse respeitosamente relatório. Anki veio de novo querendo ver o mestre Shen. Anki entrou com muita elegância. Sr. Shen. Desta vez não vim para discutir com o senhor. Ela explicou claramente seu propósito. É para negociar formalmente com o senhor. Sobre o grupo Zen. Eles querem adquirir o Yinlongtan. Shen Fan não deu importância já que você insiste em conversar. Eu também vou te contar a verdade. Ele disse sem rodeios: vocês vieram ao lugar errado. Anki perguntou sem acreditar o que você disse. Shen Fan os desmascarou sem rodeios. Vocês querem encontrar uma erva divina. A razão pela qual eles dão tanta importância é que é para prolongar a vida do patriarca da família Zen. E quem mais saberia melhor do que Shen Fan? A erva divina no Yinlongtan é uma tonjoukal. Tem o efeito de condensar a alma. Anki ficou pasma ao ouvir isso. Pode ajudar temporariamente a alma do falecido, para não se separar. Mas se uma pessoa viva consumir, morrerá mais rápido. Ela olhou para o Sr. Shi com dúvida. O Sr. Shi ponderou por um momento. Depois de um momento o Sr. Shi assentiu e confirmou: isso mesmo. O Yinlongtan é um lugar tão rico em Qi maligno. Como poderia haver uma erva divina que prolonga a vida? O Sr. Shi admitiu o erro sem hesitação. Nos registros da seita, apenas dizia que havia uma erva divina. Mas não especificava qual. Eu disse errado por impaciência. Anki disse um pouco desanimado: então se não tiver aqui, então teremos que contar com o Sr. Shi depois. A voz dela ficou triste. O Yinlongtan era o lugar mais promissor para encontrar a erva divina. Não há realmente mais o que fazer. Foi então que Shen Fan disse novamente. Embora Tonjoukal não possa prolongar a vida, mas eu tenho uma pílula divina em minhas mãos, que pode prolongar a vida. Anki ficou chocada e perguntou de volta: o que você disse é verdade? Ele imediatamente ordenou. Tragam um animal ferido para cá. Shen hesitou um pouco. Acontece que tinha um coelho no quintal que não estava muito bem. Shen Fan pegou uma pílula e a trouxe. Então ele deu a pílula para o coelho. O coelho de repente sacudiu-se violentamente. Um tempo depois, seu rosto estava cheio de satisfação. Anki perguntou confusa. Isso não é um estimulante, é? Que outro remédio teria um efeito tão forte? Shen Fan tirou a pílula sem se importar. O Sr. Shi pratica a técnica de cultivo do elemento madeira. Deve ser muito proficiente nesses tipos de elixires. O Sr. Shi pegou a pílula da mão dele. Ele a pegou e cheirou. Cheia de vitalidade da vida, é realmente um elixir espiritual. O Sr. Shi acrescentou. Para pessoas comuns é muito benéfico. A surpresa veio de repente demais, a ponto de ela não conseguir acreditar. É verdade. Shen Fan explicou. Este elixir se chama Jingivan. Se for tomado por idosos pode prolongar a vida. Ele entregou um frasco de remédio. Neste meu frasco há um total de 100 pílulas. O suficiente para prolongar a vida em mais de 2 anos. Anki não hesitou em relação a isso.
Certo, eu compro todas, diga o seu preço. Shen Fan estendeu a mão e fez o gesto de depois que ela viu foi como se 5 raios a atingissem em cheio. É mesmo 100 milhões. Apesar disso, Anki concordou imediatamente, certo que seja 100 milhões. Shan reouviu e salivou de inveja. Mestre Shen é realmente o Mestre Shen. Refinar casualmente algumas pílulas. E ele pode vendê-las por 100 milhões. No entanto, preciso esclarecer, são 100 milhões. Shen Fan imediatamente disse. Sorta Zen. Você entendeu errado, o que eu quis dizer é que cada pílula custa 100 milhões. Neste momento aquele coelho se tornou incrivelmente animado. Ele estava calculando o custo total, incluindo aquela que acabei de dar ao coelho. Há um total de 100 pílulas de Ingivan. Então são 10 bilhões. Anki ao ouvir gritou, você enlouqueceu. Ela também gritou. Você tem noção do que são 10 bilhões? 10 bilhões para comprar uma garrafa velha. Shen Fan falou com confiança. É claro que sei quanto são 10 bilhões. Ele não viu a sinceridade da outra parte. Então se virou e saiu. No entanto, meus elixires são de uma receita secreta. Se não for comprar, fique à vontade. Anki ficou tão irritada que não conseguiu falar, você é demais. Ela também acrescentou, Sr. Shen. Não podemos aceitar este preço. Shen Fan disse novamente em voz baixa. É claro que posso te dar tempo para pagar. Pode levar este frasco de Gingivan para usar primeiro. No entanto, ele também tinha uma condição. Mas não demore muito. Não tenho muita paciência. Depois de dizer isso, Shen Fan jogou o frasco e foi embora. Anki pegou o frasco gentilmente, ela olhou com o rosto cheio de apreço. Anki concordou prontamente, tudo bem. Já que o Sr. Shen é tão direto. Então nossa família Zen também concorda. Ela também garantiu 10 bilhões feito. Voltarei para arrecadar o dinheiro. E não o farei esperar. O Sr. Shi perguntou a Sorta Zen preocupado. Você realmente vai pagar 10 bilhões? Por que não voltamos e discutimos isso primeiro? No entanto, neste momento ela disse. Quem disse que eu ia pagar? O Sr. Shi franziu a testa confuso. Será que você quer? Anki encolheu os ombros sarcasticamente. Eu assinei um contrato com aquele garoto Shen. Havia um advogado presente para autenticar. Nada. Nenhuma gravação, fotos, nenhuma prova de nada. Não tem nenhuma validade legal. Ele pode ir em frente e me processar. O que ele pode fazer mesmo sabendo que o enganei? Ela não sabia, mas Shen Fan ouviu essas palavras claramente. Aquele garoto Shen só entende de magia. Esta é uma sociedade moderna, temos que falar sobre a lei. Ao ouvir isso, ele hesitou em falar, querendo persuadir a Sorta Zen. Senhoritos verdadeiros cultivadores de magia. O dinheiro deles não é tão fácil de não pagar. No entanto, o Sr. Shi apenas pensou consigo mesmo. Se a Sorta Zen já está agindo por conta própria assim, temo que a calamidade da família Zen esteja próxima. Shanhe do lado perguntou ao mestre Shen confuso. Por que você a deixou levar o remédio? A Xiu também perguntou confusa. Se a família Zen não puder pagar, e nem sequer der um centavo, o que faremos? Shen Fan respondeu calmamente. Se a família Zen me prometeu, eles terão que me pagar 10 bilhões. Se não pagarem, pagarão com a vida. Ele calculava em segredo. Naquela época, se Xing Zong não tivesse dado os 45 milhões, provavelmente eu também não teria escapado ileso. Alguns sempre pensam que a lei é a verdade, mas não sabem que a lei é feita para ser quebrada, diante da força absoluta. Outras coisas são como um castelo construído na areia. Basta uma onda chegar para não deixar vestígios. Ninguém pode tirar a vida do meu venerável e imortal Bei Xuan e sair impune. Percebendo isso, só então Shen Fan instruiu, certo, vou entrar em cultivo recluso. De agora em diante tudo estará nas mãos de vocês dois. Shanhe respondeu respeitosamente sim. Luzes brilhantes como uma galáxia o cercavam. Shen Fan entrou em meditação. O pico de pedra Yinjing no fundo do lago, juntamente com a formação de coleta de energia espiritual, formado por pedra de jade, o efeito é muito notável. A técnica de refinamento corporal do vácuo é capaz de devorar todos os tipos de energia primordial do céu e da terra, incluindo a energia maligna Yin do lago Yinlong. Este é o meu lugar sagrado de cultivo, com o auxílio da pílula da alma pura. Esta pílula refinada a partir das folhas da erva Tong Yu agora me permite condensar a consciência divina. A pílula da alma pura é uma medicina espiritual, capaz de aprimorar a percepção da alma. No momento em que ele engoliu a pílula, ele parou de repente e suspirou. Ele segurou o próprio peito. Ótimo, minha força espiritual está explodindo. O corpo não consegue aguentar. Neste momento preciso combinar o método de condensação da consciência divina, a técnica de refinamento da consciência divina. A energia espiritual no corpo de Shen Fan, como um redemoinho, foi absorvida em seu corpo, formando um cristal verde azulado. Mas em seguida rachaduras apareceram nele.
Num instante ele explodiu ruidosamente e a energia espiritual jorrou como uma maré. Aos seus olhos inúmeras coisas se tornaram claras. Sejam as veias nas folhas da grama ou os segmentos das pernas das formigas. Shen Fan ficou chocado. Ele podia até sentir a energia primordial invisível na Terra. E também conseguia vê-la. Agora que a consciência divina foi formada, posso começar a refinar artefatos mágicos. 7 dias depois, após refinar continuamente os artefatos mágicos, ele olhou alegremente para o chicote de jade branco. Restava apenas o último passo recolher. O chicote encolheu gradualmente enrolando-se no pulso de Shen Fan. Ele disse satisfeito: assim está bom. Eu não poderia andar com um osso de espinha de 20 metros de comprimento todos os dias. Vamos testar seu poder. O chicote foi brandido violentamente, com uma aura que rasgava o céu e a terra. Shen Fan sorriu ao recolhê-lo. O poder é bom. Vou te chamar de chicote de osso da sombra maligna. Axil foi até uma parede de pedra. Ela assumiu a postura das 36 formas de Zen-Wu. Com um grande grito ela socou a primeira forma lago que abraça o céu. Num instante, uma marca de mão já estava afundada na grande pedra. De repente alguém cumprimentou Axil. Em apenas 3 meses, você já dominou o lago que abraça o céu. Era Shanhe que se aproximava com os punhos em cumprimento. Ela então desfez a postura e perguntou sorrindo: Mestre Shen está em cultivo recluso há muito tempo. Não há realmente nada errado. Ele deu um tapinha no ombro dela e a consolou: não vamos incomodá-lo. Mas Shanhe sabia muito bem o que se passava na mente daquela garota. Como eu não saberia? Ou ela está praticando seu punho na beira do lago, ou está sentada ociosa à beira do lago. Que tipo de pessoa é o Mestre Shen? Como ele olharia para você? Nesse momento um enorme barulho veio da direção do riacho, fazendo os dois tremerem. Axil suspirou aliviada reconhecendo o Mestre Shen. Saiu do cultivo recluso. Em seguida uma nuvem de fumaça e poeira se levantou. Shan franziu a testa surpresa. Estas 2 fumaças amarelas são muito parecidas com aquela serpente Yin. Ao ouvir isso ela disse em pânico: o que está acontecendo? Então uma silhueta gradualmente emergiu da fumaça. Axil gritou surpresa: Mestre Shen. Shan, revendo essa expressão, também sentiu-se impotente. Nesse momento ele também apareceu na frente deles. Ela perguntou curiosamente a Mestre Shen. Seus olhos vermelhos ardentes se fecharam. Quando ele abriu os olhos, Shen Fan já estava normal novamente. Essa técnica divina do olho dourado do fogo distante. Eu finalmente dominei. Shanhe imediatamente fez uma reverência com as mãos. Parabéns, Mestre Shen, por ter aperfeiçoado sua técnica divina. Axil ficou ainda mais feliz. É o poder do olho dourado da serpente sombria. É mesmo. Que ótimo, ele anunciou com uma reverência. Hoje eu consegui cultivar a técnica divina. Além disso, já fiquei muito tempo fora, é hora de voltar. Ela imediatamente ficou aflita e relutante em se despedir. Mestre Shen, você vai voltar para Shuzhou. Pode me levar junto. Shen Fan recusou categoricamente. Continue treinando bem e não pode me seguir. Depois disso ele voltou para Shuzhou. Shen Fan estava calculando o tempo. Nesses 3 meses ele aprimorou seu cultivo. Refinou a consciência divina e artefatos mágicos e praticou técnicas divinas, seja homem estrangeira ou outras forças. Ele tem força suficiente para enfrentá-las. Nesse momento Ziqin veio ao encontro de Shen Fan. Você finalmente voltou. Ele ficou um pouco surpreso. Ziqin está me esperando, há algo de errado. Ela explicou com um sorriso. Meu avô e meu pai que acabou de voltar. Querem te conhecer. Shen Fan ficou um pouco surpreso. O pai dela, Changzhen. Se não me engano, ele é o coronel da região militar de Jinin. Ziqin respondeu: isso mesmo. Ele também concordou, já que querem se encontrar, que assim seja. O carro levou os dois para a residência da família Wei. Ela estendeu a mão educadamente e disse: Mestre Shen, por favor. Os 2 anciãos da família Wei já esperavam há muito tempo. O vice Wei deu um tapinha no ombro dele. Senhor Shen, há quanto tempo seu elixir anterior? O efeito que me deu antes foi muito notável. Ele foi direto ao ponto. Então, senhor Wei, há mais alguma coisa que você queira comigo? Ele respondeu imediatamente a Changzhen. Os 4 se sentaram para discutir assuntos sérios. O pai de Ziqin perguntou sem rodeios. Mestre Shen, ouvi dizer que você tem artes marciais poderosas e já alcançou o reino da transformação Wajin. É verdade? Shen Fan sorriu e admitiu: é verdade. Eu realmente tenho algumas habilidades. Mas o que isso tem a ver com você? Changzhen apresentou seu pedido diretamente. Poderia demonstrar um pouco. Ele não recusou. Você trouxe uma arma. Ele deu um tapinha no coldre da pistola na cintura. Eu sempre ando com uma arma. Shen Fan então apontou para si mesmo: atire em mim. Os 3 da família Wei ficaram chocados. O que? Changzhen puxou a arma excitado. Certo. Mestre Shen, eu realmente vou atirar. Ele respondeu casualmente: pode atirar. Ziqin ao lado tentou impedir em pânico. Pai, até ele está duvidando.
Mestre Shen realmente não tem medo de balas. Depois disso Tianjin apertou o gatilho sem hesitar. Assim que a bala se aproximou rapidamente de Shen Fan, ele levantou a mão tão rápido quanto o vento. E pegou a bala instantaneamente. Sorrindo ele abriu a mão e entregou a bala que está de volta. Ziqin ficou chocada sem acreditar, ele realmente pegou. Ele também riu alto e deu um tapinha no ombro dele. Realmente. Sua força é exatamente como dizem os rumores. Mestre Shen, desta vez voltei com a missão de convidá-lo a assumir o cargo de instrutor-chefe da Kanglong. Ele estava um pouco confuso o que é essa Kanglong de instrutor-chefe. Kanglong é o quê? Depois Tianjin explicou por um longo tempo. Só então Shen Fan percebeu a verdade. Então Kanglong é uma força especial da região militar. De Jinlin, o instrutor-chefe. É o cargo mais alto da unidade Kanglong, responsável por todo o treinamento e operações da Kanglong. Ele imediatamente confirmou isso mesmo. É que sua idade é muito jovem. No começo sua patente militar não será muito alta, mas no final certamente não será inferior a Major-General Ziqin também disse alegremente. Daqui a alguns anos um Major-General de 20 anos. Em toda a China só você. Mas ele fez uma pergunta crucial. Se este cargo é tão importante, por que ainda me encontraram? Tianjin sem jeito revelou a verdade. O ex-instrutor-chefe já assumiu toda a responsabilidade e se demitiu. Não faz muito tempo. O exército organizou uma competição militar. A região militar de Kanglong tem 10 equipes e 5 delas participaram. No ranking de combate das forças de elite especial, ficou em terceiro lugar do fim. Zilin perguntou em pânico. Estas 10 equipes incluem 3 equipes que não se concentram em se tornar forças especiais. É assim, isso significa que... Ele segurou a cabeça exausto. Sim, então entre as 7 grandes regiões militares a região militar de Kanglong ficou em último lugar. Ela também ficou sem palavras, não é à toa que Shen Fan ficou ainda mais confuso. Sendo assim, não deveriam ter me procurado para isso. Se for para ser responsável por dirigir o treinamento, então deveriam procurar um soldado de elite, proficiente em técnicas de operações especiais, e um consultor militar em guerra moderna. Eu nem sei qual é o modelo da arma que você segura. Tianjin explicou sorrindo. Sr. Shen não precisa se preocupar. A região militar de Kanglong tem um sistema completo de instrutores. Quanto ao instrutor-chefe especialmente convidado, você só precisa ser responsável pelo treinamento de suas capacidades de combate individuais. Apenas orientá-los. Ele franziu a testa e perguntou de volta: treinamento de combate individual. Tianjin detalhou. A razão para o fracasso destas forças de elite especial é justamente no combate individual. Simplesmente não podemos nos comparar com aqueles outros soldados de forças especiais. Eles podem lutar contra 2 ou até 3 de uma vez. Simplesmente não somos páreo para eles. Zilin perguntou curiosamente ao pai. Quem ficou em primeiro lugar nesta competição? Ele escureceu o rosto e disse: o primeiro lugar foi para a região militar de Yanjin. É a unidade Dente de Dragão de Nantian. Eles já ganharam consecutivamente 15 vezes o primeiro lugar em combate individual e em equipe. Shen Fan ainda estava um pouco preocupado. Mas eu não tenho tempo para treinar um bando de crianças. Tianjin imediatamente propôs uma solução. O local de treinamento da unidade Dente de Dragão não fica longe de Chuzhou. Não vai atrasar seus estudos. Basta reservar 2 dias por semana para organizar o treinamento, para treiná-los em suas capacidades de combate individuais. E isso será suficiente. Mestre Shen, nós realmente temos muita sinceridade. Contanto que você concorde, qualquer condição serve, incluindo a segurança de seus pais. Sua posição em Beijian. Podemos garantir tudo. O vice-rei, que estava em silêncio, também assentiu discretamente. Estas promessas de Tianjin, desta vez, eram realmente muito sinceras. Finalmente ele concordou. Certo, eu vou. Mas eu tenho uma condição. Eu quero usar o nome Beichuan. Ele prometeu alegremente. Isso é simples, ótimo. Enviarei alguém para buscá-lo o mais rápido possível. Vendo que tudo estava resolvido, Shen Fan levantou-se. Então eu vou voltar agora. O assistente curvou-se respeitosamente e disse: Mestre Shen, eu o acompanho. Depois de se despedir de Shen Fan, o vice-rei ponderou Tianjin. Se não fosse por sua última frase, eu temo que ele teria recusado na hora. Ele se virou e perguntou ao pai: foi sobre a posição em Beijian. O vice-rei balançou a cabeça: não foi sobre a segurança dos pais dele. Neste momento ele já havia retornado para casa. Shen Fan abriu a mala e tirou as coisas. Enquanto ainda não fui para a região militar de Kanglong, posso começar a montar a formação de guia espiritual. A pedra Injin pode ser usada para montar a formação de névoa, e também como base para a formação de guia espiritual. 3 dias depois, ele murmurou satisfeito: as pedras Injin já estão posicionadas.
Ele não hesitou e imediatamente lançou um feitiço para ativar a formação. Um trecho do vazio parecia ser rasgado. Um brilho deslumbrante gradualmente envolveu a vila, formando uma cortina de luz nebulosa para protegê-la. Shen Fan sentiu-se satisfeito. Conseguir absorver tanta essência. Energia espiritual pura. É realmente confortável. Então o próximo passo é continuar a cultivar. Uma semana depois um veículo militar parou em frente à vila. Ele imediatamente sentiu chegaram. Um homem e uma mulher vestindo uniformes militares saíram do carro. O homem sorriu ironicamente. Esta é a residência do jovem instrutor-chefe. A jovem lembrou seriamente. Chega instrutor Shen. O instrutor-chefe foi selecionado pela alta cúpula. Preste atenção na sua atitude. Cui Donglai retrucou impacientemente. Eu não me importo com a origem dele. Por que aquele garoto tem a qualificação para ser o instrutor chefe como nós do Kanglun? Podemos aceitar isso. A mulher loira Yu King disse atrás. Ignore essa sua ideia estúpida. Ele é responsável pelo treinamento de combate pessoal. Ele ficou ainda mais desdenhoso. Isso sim é estranho. Ele é só um adolescente de 16 ou 17 anos. No máximo ele deve ter alcançado um pequeno domínio da energia interna. Eu posso derrubá-lo com um tapa. Ela empurrou os óculos e declarou. Mas em nossos dados, está registrado que o instrutor-chefe Shen já alcançou o nível de mestre da transformação. Cui Donglai fez uma careta descrente. Mestre da transformação. Impossível. O caminho marcial para transformação é algo extraordinário, quase sagrado. Como ele ainda poderia ser um mortal? E o King franziu a testa. Será que a informação está errada? Mas minha equipe de inteligência jamais cometeria um erro tão básico. Ele deu uma risada de escárnio e afirmou. Então está definitivamente errado. Naquela época Nantin tinha 17 anos. E só então alcançou o grande domínio da energia interna como este Beishuan. Poderia estar no reino da transformação. Ela se aproximou e bateu na porta. Senhor Shen está em casa. Somos do distrito militar com a missão de buscá-lo para a base Kanglun. A porta se abriu e ele os convidou. Podem entrar. E o King sorriu e cumprimentou. Você deve ser o Sr. Beishuan, certo? Mas ela pensava, ele é muito jovem. Ele respondeu com certeza, isso mesmo, sou eu. Cui Donglai de forma sarcástica. Apresentou-os instrutor-chefe Shen. Eu sou Cui Donglai da linhagem Bajiquan. É um prazer conhecê-lo. E o King tentou impedi-lo, mas era tarde demais. Instrutor Cui. Ele disse friamente. Instrutor-chefe Shen. Nós somos todos artistas marciais. Não vamos falar de patentes ou hierarquias militares. Se você puder me vencer, eu Cui Donglai serei convencido e o aceitarei. Caso contrário, receio que nem mesmo os soldados comuns o respeitarão. Ela disse um tanto envergonhada. O instrutor Cui é o instrutor responsável pelo treinamento de combate pessoal. Ele é um pouco impaciente. Pode ficar tranquilo, você é o instrutor-chefe. Todos os membros do Kanglun obedecerão absolutamente às suas ordens. A atitude de Shen Fan também não demonstrava medo. Por que eu deveria lutar com você? Eu sou o instrutor-chefe e você é o vice-instrutor. Você deve me obedecer. Ele cerrou os dentes com raiva. Somos todos praticantes de artes marciais. Você não vai seguir as regras do mundo das artes marciais. Shen Fan franziu a testa. Você disse que eu sou um praticante de artes marciais, Cui Donglai. Agora, na minha posição de instrutor-chefe, eu te ordeno que cale a boca. Isso de fato o irritou. Shen Fan disse com uma expressão de desprezo. Você está acabado. Ele, que já estava acostumado a obedecer ordens militares, respondeu sim. Instrutor-chefe. Shen Fan então sorriu satisfeito. Certo, vamos partir. E o King seguindo atrás também estava um tanto confusa. Como esses dois saíram de mãos vazias, como se estivessem passeando. Só quando o jipe militar pegou a estrada, ela se apresentou. Instrutor-chefe. Meu nome é Yu King. Sou sua consultora particular e oficial de ligação. A base Kanglun é uma zona militar restrita. E a situação é muito complexa. Por isso precisaremos pegar um helicóptero primeiro. Yu King avisou com antecedência. Pode perguntar o que quiser. Tudo o que eu souber eu lhe direi em detalhes. Mas Shen Fan respondeu de forma direta: nenhum. Quanto mais ela pensava, mais sentia que algo estava errado. Ele e os instrutor-chefe eram como o céu e a terra. Será que eles realmente haviam encontrado a pessoa errada? Enquanto Cui Donglai dirigia, ele matutava. Garoto, quando você chegar ao Kanglun, vamos ver como você vai lidar com aqueles generais e soldados rebeldes. Naquele momento muitas pessoas já estavam reunidas no campo de treinamento. Eles reclamavam droga. Esperamos por 3 horas inteiras e ele ainda não chegou. Este novo instrutor-chefe tem uma atitude bem arrogante. Ouvi dizer que aquele garoto foi escolhido pelos superiores, ainda não tem 20 anos. E é responsável especificamente pelo treinamento de combate. Ainda não fez 20 anos. O instrutor-chefe anterior já tinha mais de 40 anos quando assumiu o cargo.
O instrutor-chefe anterior arriscou a vida inúmeras vezes. Conquistou incontáveis méritos de guerra. E só então se tornou instrutor-chefe. Enquanto eles cochichavam, o capitão repreendeu: não importa quem assuma o cargo. Quem assumir o cargo não é problema nosso. Só precisamos obedecer às ordens. Todos gritaram respeitosamente: entendido, capitão. Num canto, Tanque Careca se aproximou de seu companheiro. Ele puxou conversa: Xiao Shu. Você acabou de passar na seleção. Não precisa ter tanta pressa para se juntar a Kanglun. Mingui estufou o peito e anunciou: tomem o capitão como exemplo. Nesse momento, Tanque, com uma expressão sombria, disse: Digame. Depois que o instrutor-chefe chegar, não deveríamos dar-lhe uma lição de moral primeiro? Um soldado de óculos alertou. O capitão não acabou de nos dizer para obedecer às ordens. Tanque explicou apressadamente. Quem disse que não obedeceríamos? É só para ele mostrar do que é capaz. Se ele não tiver muita habilidade, deixamos ele continuar como instrutor-chefe, mas não poderá interferir no nosso treinamento. Só então ele perguntou: isso seria sobre técnica de tiro, combate com facas, ou corrida de obstáculos naturais? Ele respondeu imediatamente: não, não. Se ele vier para treinar técnicas de combate individual, será um desafio 1 contra 1. Nesse momento o helicóptero entrou na área de reunião. Wu Qing informou o instrutor-chefe Shen. Estamos quase chegando à base Kanglun. Shen Fan respondeu calmamente. Ela ainda estava um pouco preocupada. Instrutor-chefe, depois que o senhor chegar aqui, poderá ser desafiado pelos soldados daqui. Temo que terá que mostrar do que é capaz. Ele respondeu lentamente: eu entendi. No exército a força sempre reinou. E os mais fortes são respeitados. Essa atitude irritou Donglai secretamente. Eu quero ver você passar vergonha, Beishuan. Wu Qing também estava impotente. Se ele chegasse a Kanglun assim, temia que ele sairia perdendo. Nesse momento Shen Fan perguntou de repente: já é agora, vamos pousar agora? Ela se assustou e respondeu: sim, agora mesmo, mas então ouviu dizer: não precisa, parem por aqui. Shen Fan deu um sorriso significativo e abriu a porta da cabine diretamente. Donglai, dentro do helicóptero, ficou imediatamente atordoado ao ver aquilo. Instrutor-chefe Shen Wuqing também disse em pânico: o que o senhor quer dizer com isso? Ele apenas perguntou em troca. Você não disse antes que eu teria que mostrar do que sou capaz, para que eles me respeitassem? O rosto dela congelou diante dessas palavras. É verdade. Caso contrário, Shen não conseguiria controlá-los. E o trabalho subsequente seria muito difícil de realizar. Então Shen Fan respondeu: certo, eu entendi. Donglai pareceu entender algo. Por acaso você quer pular diretamente? Essa posição está a mais de 100 metros do chão. Peça logo para o piloto pousar. Ele sorriu de forma extremamente brilhante. Ele respondeu: isso mesmo, eu pretendo pular. Essas palavras chocantes deixaram os dois pálidos de susto. Mas Shen Fan já pegou o impulso, pulou diretamente do helicóptero e desceu em linha reta atravessando as nuvens. As pessoas abaixo também notaram. Olhem. O helicóptero chegou. O novo instrutor-chefe finalmente chegou. O homem de óculos alertou. Mais tarde, peguem leve. Não deixem o coitado aleijado. Tanque estalou os pulsos e zombou. Deixem-me dar uma lição a ele primeiro. Mingui também pensou consigo mesmo: Shen Fan, espere só. Um dia eu me tornarei o mais forte e então estarei diante de você. No entanto, depois de um tempo eles acharam estranho. Por que o helicóptero parou ali sem se mover? Não vai pousar. A porta do helicóptero também está aberta. O homem de óculos gritou em pânico: olhem. Alguém pulou do helicóptero. Os soldados também murmuraram em pânico que, em sua linha de visão, uma figura mergulhou e pousou firmemente no chão. No entanto, o impacto de sua aterrissagem ainda fez o departamento técnico detectar uma perturbação. Houve um terremoto. Os soldados no pátio estavam com expressões confusas. Eles olhavam paralisados enquanto o chão afundava formando uma cratera. Tanque estava pálido sem conseguir acreditar no que viu. Ele pulou direto do helicóptero. Mingui também admitiu em voz baixa que era incrível. Mas logo em seguida ele viu o rosto de Shen Fan. É ele. Ele sorriu e se apresentou como um membro do Kanglun. Olá a todos. Eu sou Beishuan. Tanque gaguejou assustado. Esse é o novo instrutor-chefe. Óculos, um golpe fatal. Por que você não vai desafiá-lo para um duelo? Ele pulou direto de uma altura de 100 metros, sem sofrer um arranhão sequer. Ele acenou com a mão rapidamente. Receio que nem mesmo uma bala conseguiria perfurar o corpo dele. Fiquei com a cara no chão. Mingui ficou ainda mais furioso. O instrutor-chefe Shen Fan à prova de balas. Nesse momento o capitão se aproximou para se reportar ao instrutor-chefe. Ele perguntou calmamente: ouvi dizer que vocês queriam me colocar no meu lugar. Agora eu cheguei. Quem quiser desafiar pode se apresentar. Claro, os soldados só podiam ficar em posição de sentido.
Shen Fan sorriu e coçou a nuca. Se ninguém se apresentar, então significa que não há objeções. Certo, eles gaguejaram em resposta não sem objeções. Ele com o rosto sério bradou em voz alta. No ar o helicóptero também balançava. As duas pessoas a bordo Donglai tremiam de medo, é realmente aterrorizante. Lá embaixo, os soldados mais fracos já estavam sentados no chão paralisados de medo e tremendo. O capitão saudou seriamente e se reportou ao instrutor-chefe. Não temos objeções. Todo o grupo repetiu a frase em uníssono. Shen Fan, frustrado com a fraqueza deles, exclamou: fracos demais. Não é à toa que no torneio ficaram em último lugar no ranking do exército. Mas fiquem tranquilos. Com minha capacidade de treinamento, mesmo que sejam meras bestas, conseguirão se transformar em poderosas feras divinas. Nesse momento o helicóptero finalmente pousou. Wu Qing se aproximou e elogiou o instrutor-chefe Shen. Realmente extraordinário. Donglai também estava um pouco envergonhado. E confessou o instrutor-chefe Shen. Eu estou completamente convencido. Shen Fan não se importou e anunciou. Então dispensem-se e reúnam-se no campo de treinamento depois do almoço. Depois do almoço. No prédio do quartel. Muitos comentários circulavam. Ouvi dizer que o novo instrutor-chefe é uma pessoa extraordinária. Eu o vi pular diretamente. De uma altura de mais de 100 metros. Caindo no chão foi muito legal. No quarto Mingui e os outros dois também estavam em silêncio. Ele perguntou hesitante. Será que o instrutor-chefe terá preconceito conosco? Tanque cobriu o rosto e disse angustiado. Se fosse eu também teria preconceito. Um bando de caras que ficaram em último lugar no torneio do exército. Ainda tiveram a audácia de bancar os espertos na frente do instrutor-chefe. O capitão que estava no mesmo quarto também disse. O instrutor-chefe certamente nos fará ver a realidade. Ele então se perguntou curioso. Será que o instrutor-chefe é um mestre de energia interna? Assim como o instrutor Kui. Mingui negou essa afirmação. Nem mesmo o instrutor Kui se atreveria a pular daquela altura. Por mais poderoso que um artista marcial seja, ele ainda é humano. Não é um deus. Tanque também encolheu os ombros otimista. Então pelo menos prova que o instrutor Kui não conseguiria. Eles então começaram a discutir animadamente de novo. Então este instrutor-chefe também é como Nantian. Nantian provavelmente conseguiria fazer ainda mais. Talvez seja ainda mais forte que Nantian. Eles não notaram que a expressão de Mingui ao lado estava péssima. Nesse momento, na sala de reuniões dos instrutores, Wu Qing entregou um relatório. A situação da base Kanglong está toda aqui. Shen Fan não pegou. Eu os treinarei e depois irei embora. Não preciso dessas coisas. Ele sabia bem. Se ele lesse esses documentos militares confidenciais e se envolvesse profundamente na gestão da base, então não conseguiria mais sair depois. Ela, um pouco surpresa, retirou a mão. É mesmo, instrutor-chefe Shen? Como você gostaria de treinar esses membros? Temos todo tipo de arma e pessoal de apoio. Shen Fan acenou novamente, recusando. Não precisa. Para levar o nível deles ao da equipe longe em curto prazo, teremos que usar métodos especiais. Donglai e o outro ficaram surpresos. Atingir o nível da longe em curto prazo. Ele perguntou novamente ao instrutor-chefe preocupado. A capacidade de combate dos soldados da longe já é a melhor. Superá-los é realmente muito difícil. Ele sorriu com confiança. Para mim isso não passa de uma tarefa fácil. Shen Fan pegou um plano e entregou diretamente. Para Yu Qing, ela pegou um tanto surpresa. Assim que viu o conteúdo, ela regalou os olhos em choque. Ele explicou com certeza. Este é um método de treinamento especial que eu desenvolvi. Se eles treinarem de acordo com ele, em um mês, eles serão capazes de derrotar um artista marcial de energia interna. No reino de pequena realização, a outra pessoa na sala perguntou era Lu Hu. Treinamento de combate. Instrutor-chefe, qual é o segredo deste plano de treinamento? Shen Fan explicou. Depois de completar este plano, eles serão capazes de apenas com a força muscular enfrentar um artista marcial de energia interna. Donglai foi o primeiro a reagir. Será que este plano é como Muay Thai? Até Lu Hu se sentiu confuso. Mas praticar Muay Thai exige mais energia interna. E somente com uma vontade sobre-humana é possível ter sucesso. Ele ainda sorriu e explicou. Meu plano exige muito menos do que o Muay Thai. Então eles devem ter sucesso. Além disso, se combinado com a minha pílula secreta, o sucesso virá rapidamente em pouco tempo. Mas por causa disso, eles não conseguirão fazer maiores progressos. Dessa vez foi a Yu Qing que ficou chocada. Pílula secreta. Lu Hu perguntou apressadamente que receita. Pode nos mostrar? Ainda assim ele pensou. As pílulas são os segredos mais importantes de todas as seitas. Ainda mais importantes que as técnicas. Ele provavelmente não vai mostrar. Inesperadamente Shen Fan simplesmente pegou um papel
e sem hesitar entregou-o para eles verem. Donglai exclamou horrorizado. Esta é uma receita que vale uma fortuna. Lu Hu rapidamente olhou para a receita e perguntou ao instrutor-chefe Shen. Tem certeza que não há problema em fazer isso? Ele calmamente disse a eles: não tem problema. Esta pílula se chama pílula de refino corporal. Ela só pode ser usada em conjunto com o plano de treinamento Kanglun. É inútil para quem está de fora. Um método de treinamento de pílulas para o corpo deve ser suficiente para satisfazer a todos, certo? Naquela tarde, os soldados tomaram a pílula e começaram a treinar, cheios de energia, mas como se estivessem sendo submetidos a uma quiropraxia. Sentiam uma dor intensa por todo o corpo. Todos empalideceram gemendo: está doendo muito. Depois eles também sentiram a diferença. A energia estava se acumulando. Os dois instrutores exclamaram: esta é a primeira vez que vejo um método de treinamento como este. É assim que o instrutor-chefe Shen é como uma divindade. Algo que você e eu não podemos imaginar. Donglai apertou os lábios com uma expressão séria. Agora estou realmente convencido. Ele é muito mais forte do que eu imaginava. Nesse momento Shen Fan se aproximou para perguntar: como está o treinamento de todos? Lu Hu imediatamente relatou ao instrutor-chefe. Seu método de treinamento é muito especial. Ele não achou nada de especial. Disse que era apenas para estimular o potencial. Donglai perguntou em voz baixa: instrutor-chefe, será que podemos ir para outro lugar para conversar um pouco? Shen Fan não recusou, claro. Enquanto eles passavam, Mingyi também notou. Ele ouviu os soldados comentando: este instrutor-chefe é realmente uma figura lendária. Ele cerrou os dentes cheio de ressentimento. Shen Fan nem sequer olhou para mim. Eu me esforcei muito para entrar na Kanglun. Será que nunca conseguirei superá-lo em toda a minha vida? Mas então Mingyi de repente caiu em si. Ele viu seus companheiros de equipe ao lado dele. Os capitães ainda estavam persistindo. Então Mingyi de repente tomou uma decisão. Eu preciso continuar em frente. Um dia serei famoso em todo o mundo. Shen Fan, já que você me transmitiu este método de treinamento, com certeza vou cultivá-lo melhor do que você. Por outro lado, Donglai abaixou a cabeça para pedir conselhos ao instrutor-chefe. Minha atitude anterior não foi boa, não reconheci sua eminência. Espero que me perdoe. Ele disse sem muita preocupação: tudo bem. Se tiver algo a dizer, diga diretamente. No fundo ele pensava ainda menos naquilo. Por que eu perderia meu tempo com uma formiga dessas? Logo em seguida ele ouviu perguntar: não sei se este ano o senhor participará da competição de artes marciais em Linzhou. Não. Shen Fan perguntou de volta: o que é a competição de artes marciais? Donglai ficou surpreso: o senhor não sabe? Ele deu de ombros e explicou: se for para ser exato, eu não sou um de vocês no mundo marcial. Então ele explicou: a competição de artes marciais é um grande evento que as grandes famílias organizam a cada 3 anos, onde todos se reúnem para discutir, lutar e debater sobre as artes marciais, trocando conhecimentos. Além disso, há uma feira de comércio onde muitos medicamentos antigos, tesouros, itens espirituais e até elixires são vendidos. Pode até aparecer um grande mestre do reino da transformação. Ouvindo isso, Shen Fan mostrou um pouco de interesse. Donglai disse com entusiasmo: no último evento, chegou a aparecer um ginseng de 1000 anos. Na verdade, eu gostaria de convidá-lo e o clã Ji para participar desta competição de artes marciais juntos. Ele entendeu um pouco com o clã Ji. Será que também há disputas na competição? Ele admitiu com certo embaraço. Claro. Antigamente nosso clã Ji era muito poderoso, mas nos últimos anos o talento tem diminuído. Então Shen Fan perguntou diretamente: você veio me procurar para que eu o ajude na competição? Donglai ouviu e acenou rapidamente com a mão: o senhor não precisa intervir. A competição de artes marciais é bem tranquila. É apenas por precaução. Ele também não recusou: tudo bem, eu irei. Ele sentiu um pouco de excitação no coração. É uma boa oportunidade para eu descobrir a verdadeira capacidade dos artistas marciais da Terra. Donglai perguntou de volta: feliz é mesmo? Ele calculava secretamente com alegria. Com um mestre como este nos apoiando, o que o nosso clã Ji teme de provocação. Desta vez o clã Ji nunca mais será intimidado. O tempo passou. Meio mês depois, base Kanglun. Os soldados anteriores estão agora completamente transformados, todos altos e fortes. Nesse momento, durante um combate, Mingyi desferiu um chute com a força do vento. Mas King resistiu de frente com o corpo. É só essa sua força. Ele não foi abalado pelo chute em nada. Ele só conseguia recuar repetidamente. Mingyi reclamou irritado: você é um verdadeiro monstro. Todos praticamos as mesmas técnicas, mas seu progresso nos supera em muito. King riu alto gabandosa: e eu sou um gênio. Este plano de treinamento do instrutor-chefe foi feito especialmente para mim.
Ele só pôde concordar sim sim sim. Lu Hu observou que King é realmente forte. Os exames mostram que a densidade muscular dele já atingiu 3 vezes a de uma pessoa comum. Wu King se aproximou com os documentos. O relatório saiu à média dos resultados já está próxima do limite físico. Depois de ler, alguns instrutores exclamaram tão forte assim. Lu Hu ficou ainda mais animado elogiando. Chefe instrutor Shen. Este método de treinamento é realmente incrível. Se pudesse ser promovido em todo o exército. Shen Fan apontou para os soldados. Vocês também sabem o quanto essas pessoas sofreram. Como uma pessoa comum poderia suportar isso? Donglai também concordou exato. Para os membros da Kanglong, esse período foi uma experiência infernal. Lu Hu suspirou novamente. Este método de treinamento inclui vários métodos de forte estimulação muscular, fricção corporal, estimulação de pontos de acupuntura, ativando o potencial máximo. An Yilkin recordou aquele período inicial. Se não usassem remédios, como pílulas do vale de temperamento corporal para a dor, seus corpos não aguentariam mais de 3 dias. Dong Lai sinalizou que eles podiam parar. Tantas pessoas já eram suficientes. Nesse momento, a Yilkin aproximou-se animadamente. Instrutor Kui, que tal o senhor tentar? Ele me desafiou provocativamente para alguns golpes. Ele respondeu franzindo a testa. Garoto, nada mal. Só treinou por meio mês e já ousa me desafiar. Lu Hu, ainda animado, deu um chute. Vai lá, velho Kui. Vá dar uma lição nesse moleque insolente. E Jarral, vendo que Dong Lai e Shen Fan estavam assistindo, não recusou mais. Vamos. Hoje vou te fazer provar o poder do Bajikun. An Yilkin ainda tinha confiança em si mesmo. Isso não é certo. Assim que a voz cessou, ele desferiu um golpe. Dong Lai defendeu-se e elogiou o bom começo. Ele canalizou força para os pés e o chão rachou imediatamente. Dong Lai soltou um grito alto e usou o Tia Shankal, o movimento secreto do Bajikun. Com o movimento ele avançou confrontando a Yilkin diretamente. Inesperadamente, em um piscar de olhos, ele passou por ele, facilmente criando distância entre os dois. Mas An Yilkin também não demonstrou fraqueza. Porque quando ele parou, Dong Lai só então percebeu que uma de suas mangas estava rasgada. Ele não poupou elogios. Este golpe Kanglong Tuanzao é realmente impressionante. O instrutor-chefe é um gênio das artes marciais. O que ele ensina? Como poderia ser algo comum? Nesse momento os soldados aplaudiram animados. Instrutor-chefe Shen. Que tal o senhor também mostrar alguns movimentos e tentar? Isso mesmo, instrutor-chefe. Tente alguns movimentos também, deixe-nos ver. Dong Lai e Lu Hu também notaram. O instrutor-chefe Shen nunca havia realmente demonstrado suas habilidades. Quão forte ele era afinal. Ele também não recusou. Então quem aceita o desafio? Uma pessoa corajosa se adiantou. Eu aceito. Os membros da equipe comentaram. É o capitão, é o capitão. Shen Fan sorriu satisfeito. Nada mal, você é bem decisivo. Vendo seu rosto um tanto nervoso, ele o elogiou. Neste treinamento especial do Dragão Azul, você é o mais talentoso, com a vontade mais firme, e já alcançou este nível de cultivo. O capitão fez uma reverência respeitosa. Por favor, instrutor-chefe, me instrua. Shen Fan respondeu. Você ataca primeiro. Se conseguir me fazer recuar um passo, você ganha. No mesmo instante, a figura do capitão avançou. Mas justamente nesse momento 3 outras pessoas apareceram. Dong Lai perguntou surpreso. Tioavo, por que o senhor veio? Lu Hu saudou com as mãos postas. Velho instrutor, por que o senhor não avisou com antecedência para que pudéssemos vir recebê-lo? O ancião acenou com a mão amavelmente. Este velho já está aposentado. Não sou diferente de uma pessoa comum. As 2 pessoas atrás dele saudaram tio Dong Lai. Ele também retribuiu a saudação baixa em Xiamin. Xiamin olhou para os lados perguntando ao tio Dong Lai. Onde está o instrutor-chefe Shen? Por que não o vejo? Ele apontou para trás. O instrutor-chefe é aquele jovem no campo de treinamento. O Tioavo e os outros 3 ficaram muito surpresos. Então aquele é o instrutor-chefe Shen de Beixun. Xiamin desdenhou. Aqueles 2 no campo não são muito diferentes de juniores como nós. Baixin também estava descontente. E muito menos comparáveis aos tios. Ou até mesmo ao Tioavo. Dong Lai explicou constrangido. O instrutor-chefe está apenas guardando suas forças. O Tioavo acariciou a barba e ponderou. Este jovem realmente está guardando suas forças. Mas em termos de força e velocidade, ao se esquivar ele apenas demonstra um grande domínio de energia interna. Dong Lai, uma pessoa assim, não tem qualificação suficiente para ajudar nossa seita Bajikun a intimidar os outros. Ele disse apressadamente. Tioavo, eu vi com meus próprios olhos o instrutor-chefe Shen pular diretamente de mais de 100 metros de altura e ainda deixou uma grande marca no chão. Xiamin não acreditou e brincou. Tio Dong Lai, está de brincadeira. Uma pessoa comum, como poderia pular de uma altura tão grande e não morrer?
No duelo do outro lado, Shen Fan repeliu o capitão com apenas um golpe. Ele saudou com as mãos postas e admitiu a derrota. Instrutor-chefe, eu perdi. Ele saudou com os punhos e admitiu a derrota. Instrutor-chefe, eu perdi. Ele o confortou e elogiou. Ter tal força com apenas meio mês de treinamento já é muito bom. No futuro não é impossível quebrar o recorde. O sexto método de treinamento criado especialmente para Kangdong. De repente Baixin desafiou o instrutor-geral Shen. Que tal eu ter uma luta de exibição com o senhor? Donglai olhou para o sobrinho sem palavras, sem saber o que dizer. Ele ergueu a sobrancelha e olhou quem é aquela pessoa. Baixin o avaliou. Permita-me apresentar, sou Baixin da linhagem Bajikun. Ele rapidamente se adiantou para intermediar instrutor-geral. Este é meu sobrinho marcial, ele sempre teve um temperamento um pouco rude. Mas ele ainda provocou o instrutor-geral Shen. Ouvi dizer que suas artes marciais são inigualáveis. Então gostaria de pedir algumas dicas. Será que o senhor ficou com medo? Os soldados rugiram furiosamente. O que você disse? Nosso instrutor-geral teria medo. Se você, garoto, continuar falando bobagens, tome cuidado. Senão eu te jogo para fora. No entanto, Baixin não desistiu. São estes os discípulos que você treinou. Pelo que vejo, não são grande coisa. Em seguida ele bateu o pé suavemente. E um buraco profundo apareceu no chão. Donglai ficou um pouco surpreso. Nada mal, Baixin. Você já alcançou a maestria em energia interior. O grão-mestre marcial sênior ficou secretamente satisfeito. Ser um mestre em energia interior em tão tenra idade. A linhagem Bajikun está prestes a produzir um talento. Os soldados ainda estavam torcendo pelo instrutor-geral Shen Fan. Instrutor-geral. Instrutor-geral. Ele viu que eles não tinham medo e então rugiu. Instrutor-geral Shen, faça a sua jogada. Shen Fan em vez disso perguntou. Vocês da Bajikun me convidaram para o torneio de artes marciais. Foi assim que me convidaram. Donglai disse apressadamente. Instrutor-geral. Por favor, me ouça. Ele recusou categoricamente, não há necessidade de mais palavras. Irei ao torneio de artes marciais por conta própria. Mas não terá nada a ver com a linhagem Bajikun de vocês. Essas palavras deixaram Donglai sem graça. Instrutor-geral Shen. Xiaomin. Xiaomin ainda estava jogando lenha na fogueira. Você nem sequer se atreve a lutar com meu irmão marcial sênior. E ainda quer nos liderar na batalha a nós da Bajikun. Donglai rapidamente se virou para o grão-mestre marcial sênior. O senhor, por favor, tente convencê-lo. Mas o grão-mestre marcial sênior também balançou a cabeça. Também não acredito que ele seja algum tipo de grão-mestre marcial. Já vi muitos verdadeiros grão-mestres marciais. E qual deles não tem um espírito imponente? Qual deles é como ele? Essa atitude fez Donglai lacrimejar. Grão-mestre marcial sênior. O grão-mestre marcial sênior lembrou Donglai arrogantemente. Você não tem mais o coração das artes marciais. Desde quando a nossa Bajikun precisou que outros a intimidassem. Ele suspirou. Grão-mestre marcial sênior. Todos estavam impotentes e só então Shen Fan respondeu a Baixin. Você não é digno de eu fazer um movimento. Ele perguntou com uma expressão sombria. Se nem eu sou digno. Então quem por acaso é digno de fazer você agir? Shen Fan disse friamente. Pelo menos alguém como Nantian. Ou Tianjui seria adequado. Essas palavras fizeram Baixin zombar. Eu pensei que você fosse uma figura incomparável. Mas é apenas um jovem que fala bobagens arrogantes. O grão-mestre marcial sênior também pensou assim. Quanto mais se pratica artes marciais, mais se deve respeitar os grão-mestres. Se você não leva os grão-mestres em consideração, que tipo de coração marcial você tem? Baixin não quis mais ser educado e ameaçou. Já que você não aceita, então eu vou lutar. Lutar até você se render. Dito isso, ele desferiu um golpe de palma. Os soldados também exclamaram: que golpe poderoso é esse? É esta a força de um mestre em energia interior. Não sei como o instrutor-geral irá reagir. Mas Shen Fan apenas deu uma olhada casual. Xiaomin comentou de lado. Ele está morto. Nem mesmo o tio marcial Mu ousaria receber esse soco do irmão marcial sênior. Mas então ela ficou chocada. Que ela ouviu levantar a mão suavemente. Uma imensa pressão envolveu a visão de Baixin. Assustando-o e fazendo-o mudar de golpe apressadamente, adotando uma postura defensiva. Nada bom. Mas aquela imensa força esmagadora parou bem antes de atingir. Shen Fan retirou a mão e sorriu. Eu disse. Você não é digno. Essa cena deixou todos boquiabertos. Baixin desabou. Sentado no chão. O mestre sênior franziu a testa estranhando. Será que estou vendo coisas? Será ele um mestre que esconde suas habilidades? Nesse momento outra pessoa apareceu. Alguém reconheceu o mestre Mu. Ele disse diretamente. Mu Shan da escola Bajikun, peço sua instrução. Com seus movimentos superiores. Donglai cobriu a cabeça apavorado. Como isso foi acontecer? Mas os soldados estavam extremamente animados. O instrutor-chefe é incrível.
Vamos ver se ele ainda ousa falar bobagens, vai. E é aqui que a gente encerra mais um capítulo. Mas antes de ir embora, eu preciso agradecer quem realmente mantém esse canal de pé. Nossos membros lendários, nossos super fãs. E se curtiu o vídeo, deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. A gente se vê no próximo capítulo. E lembra, aqui a história nunca para.